Oi, gente, hoje eu vou falar sobre Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Antes de falar do livro, eu quero falar um pouco sobre a autora. A Shirley Jackson foi uma escritora que ficou principalmente conhecida pelos livros e pelos contos góticos e de terror, e ela influenciou nomes importantes na literatura como Donna Tartt, como Neil Gaiman e como Stephen King. Por isso mesmo que eu sempre tive muita curiosidade em conhecer ela, né, a história dela, a obra dela, e aí surgiu essa edição aqui de Sempre Vivemos no Castelo da Soma de Letras. Esse aqui é um livro de 1962 e ele foi o último livro publicado da Shirley Jackson. Ela vai morrer em 65 com 48 anos, ela vai morrer precocemente por problemas cardíacos, mas tratando outros problemas pessoais também. Pode-se dizer que esse aqui é considerado pela crítica um dos livros mais importantes da carreira dela. Teve um outro livro que eu já tinha ouvido muito falar também, que é A Assombração da Casa da Colina, que é um outro livro que eu quero ler. Ok, qual que é a história desse livro aqui? Aqui é uma história onde tem duas protagonistas, são duas irmãs, as irmãs Blackwood, e elas vivem numa grande casa, isoladas do mundo, assim, uma pequena cidade, mas isoladas das outras casas na cidade, junto com o seu tio Julian, que é um homem que tem problemas de saúde e precisa se locomover de cadeira de rodas, e também com o gatinho, Jonas, que é esse gatinho aqui, ó, que pertence à irmã mais nova. E aí, por que elas vivem isoladas, você vai se perguntar? Porque uma das irmãs, ela ficou conhecida por ter sido acusada de ter cometido um crime terrível. Ela foi absolvida pela justiça, mas ela foi culpada pela comunidade. Então todo mundo na cidade despreza aquela família. Então esse castelo aqui, ó, nada mais é do que a casa delas. Elas fazem de conta que é um mundo à parte, que elas estão vivendo um sonho permanente, e assim elas não têm que enfrentar o julgamento das pessoas e as consequências desse julgamento. Existe um mistério no livro que não é muito difícil de sacar. Eu percebi logo no começo, mas eu acredito que não é a parte mais importante do livro, não é o que se destaca no livro. O que me chamou mais atenção foi a linguagem até simples que a autora utilizou para fazer a gente entrar no mundo das meninas. A gente sentir o que elas sentem, e mesmo as coisas que não fazem sentido, e muita coisa não faz sentido. Mesmo as coisas mais corriqueiras, tipo quando ela vai fazer comida, quando elas estão recebendo visitas indesejadas, elas têm uma maneira de lidar com o mundo como se elas tivessem se separado do mundo de uma maneira só delas, que para todo mundo não faz sentido, mas para elas faz todo sentido possível. Aí eu fui ler, né, um pouco sobre esse livro também, porque eu acho que é legal quando a gente consegue contextualizar a história com a época que ela foi publicada. Fui ler sobre a autora, obviamente. E esse livro aqui, ele tem como tema, né, um dos temas, a perseguição, que parece que é um tema recorrente nos livros da Shirley Jackson. E parece que ela também viveu um pouco disso. Ela era casada com um crítico literário, então, e ela morava numa cidade chamada North Bennington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, e parece também que ela sofreu perseguição antissemita, anti-intelectual. Isso segundo um artigo de outra escritora chamada Joyce Carol Oates, que é muito famosa também. Então até faz sentido imaginar que ela transferisse algumas sensações, né, que ela tinha, algumas experiências próprias, que ela transferisse isso na forma de histórias para ficção, e também enfatizando como em muitas situações o ser humano consegue ser cruel. Uma outra curiosidade que eu achei até fofa é que as duas meninas desse livro aqui, elas foram inspiradas nas próprias filhas da Shirley Jackson. Ela tinha 4 filhos, se não me engano. 2 meninas e 2 meninos. Eu acho, tá? Não tenho certeza. E é curioso isso, porque a menina mais nova, ela tem 18 anos, tá até escrito aqui na contracapa, tá? Só que você lê, você pensa que é uma menina de 10, de 12. Eu achava que era uma menina super nova, né? Porque elas vivem isoladas, né, do contato com outras pessoas da cidade, então é como se elas tivessem parado no tempo, né? Então ela é muito infantil, faz brincadeiras na floresta, conversa com o gato, enxerga a vida de um modo super lúdico, né? E é claro, vão acontecer alguns conflitos, né? E isso vai ser a história do livro, né? Como é que elas vão lidar com isso. Eu gosto principalmente de livros que sobrevivem à sua época, né? Que são sobre o ser humano, que são sobre a natureza humana, como diria Miss Marple, né, uma grande entendedora da natureza humana. E esse aqui eu acho que é um desses livros. Apesar de pertencer à década de 1960, né, cronologicamente, que foi quando ele foi publicado, ele pode ser lido e pode ser compreendido em qualquer época. Não é uma leitura pesada, não é uma leitura de horror, tá? É uma leitura que tem duas protagonistas mulheres, escrita por uma mulher, né? E é uma leitura, é uma história completamente sensível, de uma sensibilidade. Eu acho que hoje em dia
A Shirley Jackson seria mais reconhecida por esse lado. Ela não ficaria taxada apenas como escritora de livros góticos e livros de terror. Eu não vejo nada de mal nisso, né? Eu só me questiono com relação mesmo aos selos, né? Aos gêneros que cada autor recebe e que muitas vezes também recebe sem querer o preconceito, né, de uma crítica especializada, digamos assim. Parece que esse foi o caso dela e é bom ver muitas mulheres estão sendo reconhecidas tardiamente, infelizmente, mas estão sendo reconhecidas e a gente tem condições de redescobrir essas mulheres pela sua inteligência, pelo seu legado, né? E a Shirley Jackson parece ser o caso, ela não tem tantos livros assim, mas vamos esperar que outros livros dela sejam lançados por aqui, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo livro. Tchau!